Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Aleluia, glória a Deus. Deus conhece o teu ser e jamais te esqueceu. Lembras quando aflito estavas e Ele te socorreu. Agora uma vez mais tu sentirás o seu poder, pois lá do céu sobre ti Ele vai descer. Pelo sangue de Jesus, vencer no sangue de Jesus. Aleluia, aleluia. Pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, tu vais vencer. No sangue de Jesus tem poder. Pelo sangue de Jesus começa a cantar. Pelo sangue de Jesus Deus vai operar. Deus está olhando agora o teu coração. Quer encher tua vida, o teu ser de plena unção. Agora todo mal que te aflige vai sair, pois o poder de Deus está sobre ti. Pelo sangue, aleluia, aleluia. Epa, xarala, malaba, turulu, minico. Tem poder. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Aleluia. Pelo sangue de Jesus, Deus vai operar. Aleluia. Glória a Deus. Unamos nossas mãos. Una-se a pessoa que está ao seu lado nesta hora, o Espírito de Deus. Aleluia! É o Espírito do amor, da união, de poder. Nós vamos cantar Não Há Barreiras, porque se existe alguma coisa que esteja impedindo você de sentir a presença de Deus, há poder no nome e no sangue de Jesus, para você ser tocado pelo Espírito Santo de Deus e você receber a mensagem da palavra de Deus daqui a instantes. Unamos nossas mãos. Pode soltar a fita, por favor. Não há barreiras. Os problemas podem ser muitos, mas para aquele que é revestido de poder, aquele que tem o poder de Deus na sua vida, não há barreiras. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor hão de intimidar teu ser. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, e as barreiras tu irás romper. Por que, irmãos? Pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei
sei que não há nada nem ninguém, aleluia, que consiga separar o cristão de Deus e de uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. Ergamos nossas mãos para os céus. Nós somos gratos a Deus pela manifestação do Espírito Santo de Deus esta noite, aleluia, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor. Pois não há barreiras, não há, aleluia, glória a Deus, aleluia, que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Oh Espírito de Deus, toma a tua igreja nessa hora, aleluia. Oh aleluia, reparar a paixão, aleluia. Destruindo todo o mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Que vem de Deus, destruindo todo o mal e dor, as mais altas barreiras tu irás transpor. Glória a Deus, as mais altas barreiras tu irás transpor. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu vos cumprimento com a preciosa paz do Senhor. Quero cumprimentar a todos os meus queridos irmãos que estão na parte exterior do templo, porque na parte interior não existe acomodações para todas as pessoas. Aos irmãos que estão da parte externa, vendo a imagem pelo telão,
nós desejamos que as bênçãos de Deus seja extensiva, não só àqueles que estão aqui na parte íntima do templo, como aqueles que estão na parte exterior do templo. Quero agradecer o aval do pastor da igreja, a diretoria que estabelecera este congressamento juvenil, ao corpo docente desta igreja, corpo presbiterial, e a todos os membros da igreja hospedeira, pela induvidável honra do convite tão elevado para nós prestarmos nossa parcela de cooperação aqui estes dias. Faço também notório a alegria em rever muitos companheiros, pastor Osmar, pastor Samuel, tantos outros queridos, cujos nomes estão inscritos no livro da vida. Muito nos alegramos com a inspiração que os irmãos tiveram para elaborarem um tema de uma pujante envergadura e de um relevo espiritual tão profícuo, porque na realidade somos os trabalhadores da 11ª hora. Quero, para tanto, convidar a apreciação de todos os presentes para lermos um versículo na palavra de Deus, que tomaremos como base fundamental da palavra esta noite. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. O versículo é o de número 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Meus irmãos e meus amigos, eu deparo esta noite com 4 tipos de preocupação. A preocupação está direcionada com 4 elementos básicos e fundamentais que consolidam o alicerce do cristianismo na terra. O primeiro preocupado esta noite é Deus. O segundo preocupado esta noite é Jesus Cristo. O terceiro preocupado esta noite é o Espírito Santo. E o quarto preocupado esta noite, pelo menos é o que deve ser, a Igreja de Deus na terra. Disse Deus na sua palavra, inspirando o profeta messiânico, a seguinte terminologia bíblica: a quem enviarei? Vejo em pauta uma preocupação singular de Deus Pai. Vejo na pauta um desejo profundo para que algo se estabeleça no ápice de suas realizações. Vejo na pauta escriturística da Bíblia o amável e cordial coração de Deus, apaixonado na realidade por homens que Ele criara, a fim de que possa derimir dúvidas, equacionar problemas e salvar pecadores. A quem enviarei? Após Deus
ter estabelecido com os homens da terra sucessivos tempos de oportunidades, após Deus ter estabelecido na terra dispensações que não é nada mais, nada menos de que a aquiescência de misericórdia em busca ou em prol do homem prevaricador, após Deus delongar na sua misericórdia e estabelecer com os homens planos salvíficos em prol deste mísero pecador, vejo no coração paterno de Deus uma sequência de preocupações e indagações cristãs. Vejo a preocupação de Deus estabelecida na dispensação da inocência. Vejo a preocupação de Deus estabelecida na dispensação da consciência. Vejo a preocupação de Deus estabelecida na dispensação patriarcal. Vejo a dispensação de Deus estabelecida nas dispensações e nos pactos com Noé e com Davi, e também na dispensação da lei mosaica com Moisés do Monte Sinai. Vejo a preocupação de Deus mais adiante na pessoa do seu próprio Filho Jesus Cristo, a fim de que este pudesse com único sacrifício redimir, restaurar, reaver, readquirir, buscar, trazer, revigorar, tonificar, salvar, arrebatar do fogo homens e mulheres sentenciados à condenação. Falta-nos palavras dentro da apologia sagrada para descrever o quadro sinótico dos 4 evangelhos, que permeiam também, conotando e demonstrando a preocupação incessante do Criador. Vejo um Deus preocupado, vejo um Deus responsável pelos seus atos de criação, e através dessas responsabilidades, que Ele é mais íntima e que Ele é mais própria, querer agora salvar o homem. Vejo agora o coração de Deus, aquele coração El Shaddai, que significa seios que amamentam. Vejo no seu coração o esboço constante da preocupação. Vejo Deus preocupado com 5 continentes que ladeiam a terra. Vejo Deus preocupado com o abalo sísmico das nações terráquicas. Vejo Deus preocupado com 4 bilhões e 800 milhões de habitantes que permeiam esta terra. Vejo Deus preocupado com uma preocupação incessante e urgente. Vejo Deus preocupado, vejo Deus indagando, vejo Deus convocando, vejo Deus chamando, vejo Deus vocacionando homens e mulheres para jogarem o salva-vida da esperança antes que o véu escuro caia na terra. Vejo a constante preocupação do Pai. E para conferir o esboço em pauta que vos mostro esta noite, vejo a preocupação de Deus na analítica do capítulo 8 do Apocalipse, quando está escrito na palavra: e havendo aberto o 7º selo, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Senhoras e senhores, isto parece-nos um paradoxo, isto parece-nos uma incógnita. Os céus não é lugar de silêncio. Não, senhoras e senhores, a Bíblia diz que houve um silêncio no céu de quase meia hora, de 29 minutos e 59 segundos. Aí está outra vez a preocupação de Deus. Por que silêncio? Quando houve o silêncio, para que o silêncio houve? Não, meus irmãos. Os céus que nós vamos habitar não é demonstrado nas realizações plenas das revelações como um céu onde há silêncio. Não! O perfil da capital federal do universo não é esta. O perfil de Jeová não é este. Ele não aceita silêncios constantes. Mas a Bíblia diz que, havendo aberto o 7º selo, houve um silêncio no céu por quase meia hora. Por quê? Vamos descobrir o porquê disto. Céu não é lugar de silêncio. Quando nós chegarmos nos céus, vamos deparar com alegrias maravilhosas.
alegrias cordiais e fraternais. Quando nós chegarmos no céu, haveremos de ver a face cintilante e reluzente de Jeová, o Deus de toda a terra. A Bíblia descreve que homem nenhum conseguiu enxergar, visualizar a face adorada de Javé. Há 3 glórias na Bíblia. A glória do Pai estava estabelecida no seu rosto, a glória do Filho estava estabelecida no seu ministério, e a glória da igreja está estabelecida no homem interior. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, como? Pela imagem do Espírito do Senhor. Isto quer dizer, em palavras discriminativas e racionais, que quanto mais você glorifica Deus, mais parecido com Jesus você vai ficando. Somos transformados, diz o contexto, de glória em glória. Porque eu pergunto e você me responde em silêncio. Responda nas indagações íntimas e secretas do seu coração. Por que é que existem cristãos que parecem mais com Jesus Cristo do que outros? Me respondam. Quem faz tal transformação? Quem opera tal transformação? Que evidência maravilhosa é esta? Que apologia verdadeira é esta? É a glória de Deus que nos transforma à estatura de Jesus Cristo, nosso Salvador. Bom, meus senhoras e senhores, eu vou voltar para o capítulo 8, mas espera aí. Dar glória a Deus é um dever cristão. Sim, não dá glória a Deus porque o pastor Falcão está aqui, porque pastor Falcão em nada é nada também. Davi disse, eu sou um caco no meio dos outros cacos. Meu pai é um verme e eu sou um vermezinho. Então eu já sei que eu sou homem, sou quedante, tenho fraquezas, tem hora que eu tenho vergonha de mim mesmo. Dar glória a Deus não é o favor que o senhor ou a senhora faz a mim, é dever. Eu conheço pessoas aqui nesse Brasil que se incharam muito, cresceram muito e pareciam mais com um delegado do que com um servo de Deus. E Deus arrancou eles pela cepa porque não deram glória a Deus. Deus mandou Nabucodonosor comer capim porque não deu glória a Deus. Herodes expirou comendo de bicho porque não deu glória a Deus. Mas Abraão terminou seus dias de vida dando glória a Deus. Glória a Jesus. Quem está sentindo a presença de Deus? Glória a Deus. Vamos devagar. Temos tempo à vontade, que coisa boa. A palavra dada no seu tempo, diz a Bíblia, é com maçãs de ouros e salvas de prata. Então foi dada no tempo certo. Parabéns, irmão, Deus abençoe. Cumpriram o que me falaram. Pois bem, quando nós chegarmos na capital federal da eternidade, porque o céu não é inferior à terra, porque eu não sou Mahatma. A capital do Brasil é Brasília, a capital de São Paulo é São Paulo, a capital de Goiás é Goiânia, e a capital do céu é céu dos céus. Aleluia! Salomão descobriu isto, onde está o trono de Deus. A Bíblia fala e revela-nos a existência de 3 céus. Pode ter 1 milhão, mas revelado foi 3. Glória a Deus! Atmosférico, estelar e céu dos céus. Quando nós chegarmos lá, nós não vamos ver silêncio. O primeiro perfil da eternidade é este. Eu vou descrever o perfil do céu e você vai gozar muito do Espírito Santo aí, quer ver? Quando você chegar lá no céu e deixar as lutas incessantes desta vida, a primeira coisa que você vai ver no céu, você vai deparar com o trono de Deus. Aquele trono móvel, glorioso, dinâmico, criterioso, divino, imperioso, majestoso, fundamental, eterno, inacessível, cheio de glória. Amém! É tanto adjetivo. Pois bem, eu não sei como é. Tem horas que eu pergunto, Deus, como é a tua glória? Descreve-me para mim, revela-me algumas coisas desse mistério nos meus ouvidos. E Deus diz, eu não vou lhe revelar nada porque já está escrito na Bíblia. Leia Ezequiel e veja como é a minha glória. E eu li Ezequiel e no princípio está escrito assim. Ezequiel teve uma visão de Deus às margens do rio Quebar. E lá ele teve visão de Deus, o céu se abriu e Deus revelou a sua glória. Aí Ezequiel disse, eu vi a glória do Senhor. Como era a glória do Senhor? Ezequiel disse, era uma roda no meio das outras rodas. Andando eu, andava ela. Parando eu, parava ela. Tinha olhos por dentro e olhos por fora. E era da cor de âmbar. Eu fui procurar a palavra âmbar no dicionário, na exegese bíblica, e descobri que a palavra âmbar são 2 cores íntimas.
um verde esmeralda e um amarelo fogo, como arco celeste. Assim a glória revolvente de Jeová. Aleluia! Esta igreja, vê-lo, quem sabe esta noite será a hora do arrebatamento, ninguém sabe. Pois bem, eu vou revelar, depois eu volto para o capítulo 8, não se preocupe. Eu tenho uma mensagem hoje de 2 horas, mas não vou pregar 2 horas para não vos cansar, e amanhã eu quero ver vocês mais animados ainda. Pregador que quer povo animado não cansa o povo. Glória a Deus. Pois bem, e quando você chegar na capital federal, e isso é estabelecido na Bíblia, que a nossa chegada na eternidade é numa fração de abrir e fechar de olhos. Você sabe o que é um abrir e fechar de olhos? É 7 milésimos do segundo. Abrir e fechar de olhos. Amém? Aleluia. Amém. Então quando você chega lá, você vai ver aquele trono de Deus que está lá em Apocalipse 4. Agora na frente do trono de Deus não há silêncio. Na frente do trono tem 4 tronos. E nesses 4 tronos tem 4 animais. Esses 4 animais são 4 seres viventes. E a interpretação é essa: são 4 querubins. Eles olham para Deus por toda a eternidade. E a linguagem dele é essa: santo, 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 santo. É o Senhor dos Exércitos. Então não há silêncio. Na outra fileira, a Bíblia relata e descreve-nos que existe a magnitude de 24 tronos, ocupado por 24 anciãos, que segundo os entendidos, representam a igreja do Velho e do Novo Testamento. A Bíblia diz que esses anciãos portam coroas nas cabeças, e ao passo que os 4 querubins dizem santo, 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 os 24 anciãos tiram as coroas da cabeça, deita a coroa sobre o trono e diz aleluia, 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 digno é o cordeiro que foi morto, mas vive para sempre. É para este país milionário, eterno e inacessível que nós iremos num abrir e fechar de olhos. Mas veja a preocupação de Deus para levar todos a este país. Apenas 1.500.000.000 de habitantes da terra são cristãos. 3 bilhões de habitantes não conhecem Deus nem o seu amor paterno. São almas que caminham na senda impiedosa e tortuosa da vida. São homens e mulheres que vivem nas quedanças do dia a dia em seus respectivos países. É uma Índia com quase 900 milhões de habitantes. É uma China com 1.800.000.000 de habitantes. É o Brasil com 135 milhões de habitantes, enterrado na idolatria e na feitiçaria. Aonde está a preocupação de Deus? Houve um silêncio no céu de quase meia hora. Parece-me que estou vendo na revelação de Deus, porque a Bíblia só é boa quando ela é espiritualizada. A letra mata. Parece que eu estou vendo a preocupação de Deus. Deus estabelece dispensações. Deus estabelece com os homens tempos, oportunidades. Os homens invalidam e quebram as alianças de Deus pelo seu pecado, pela perniciosidade da depravação dos homens. E Deus, preocupado com isso, reúne as hostes angelicais, que são 4 anjos, arcanjo, um só, querubins e serafins. Anjos que adoram e anjos que louvam. Os serafins dizem santo, santo, santo. Os querubins louvam, 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 louvam. Santo, santo, louvore, louvore. Santo, 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 santo. Ação de graça, ação de graça. É assim. Tem vontade de ir para esse país? Quem tem vontade, levante a mão. Tem vontade? Ele convoca os anjos, convoca os anciãos, convoca as hostes angélicas. Senta no seu trono de decisão eterna. Regimenta as suas hostes, olha para cada um, e a voz de Deus ecoa na eternidade: a quem enviarei? Olha a preocupação de Deus: a quem enviarei? Miguel baixa a cabeça, Gabriel baixa a cabeça, serafins baixa, tudo calado.
Gabriel, baixa a cabeça. Serafins, baixa. Não cantem, não louvem, não adorem. Eu quero silêncio. A quem enviarei? E a voz de Deus eclode na eternidade. A quem enviarei? A voz de Deus eclode. E após a eclosão de sua voz, silêncio. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 segundos. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 42, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55 segundos. 56, 57, 58 segundos, 59 segundos, quase meia hora. Os umbrais da eternidade se movem. E aquele que é mais sublime do que os céus, aquele que disse antes que Abraão existisse, eu sou. Aquele que Daniel viu. Daniel viu na revelação e disse que ele tinha cabelos brancos, é chamado de ancião de dias, tinha umas vestes brancas de linho finíssimo. Aleluia! Eu vou mostrar a vocês hoje Jesus como ele é pelo Espírito. Vocês vão ter tanto gozo na alma que vai pular de gozo, de alegria. Aleluia! A revelação de Deus chegou! E aquele ancião, lindo. A gente não vai ver mais aquele Jesus, pastor Osmar, que Isaías falou, não. Não é aquele, não. Aquele que Isaías disse, ele não tem parecer, ele não tem formosura, ele é como a raiz de uma terra seca. Você olha para ele, nenhuma beleza você vê nele para que ele se agrade. Não é aquele que a igreja vai ver, não. Aquele foi o Jesus profeta. Aquele foi o Jesus carregando a cruz. Aquele foi o Jesus coroado de espinho. Aquele é o Jesus no Calvário, sozinho lá. O Jesus que a igreja vai ver no céu é o Jesus que João viu na ilha de Pátamos. Aleluia! De cabelos brancos, que fala da sua eternidade. De olhos como chama de fogo, que significa capacidade de penetrar no juízo. A igreja vê um Jesus que tem um cinto de ouro, que significa sacerdote eterno. A igreja vai ver um Jesus que tem pés semelhante ao ratão reluzente, conforme está escrito, com formosos são os pés do que anunciam boas novas. Silêncio. Silêncio. Olha a voz de Deus. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quase meia hora. O ancião de branco vai aparecendo. Parece que eu estou pregando vendo a coisa na revelação bíblica. Lá vai ele. Os anjos perfilam e se curvam. Aquele que disse, Provérbio 8, 22. No princípio o Senhor me possuía, antes das suas obras mais antigas. Quando ele fundava os mundos, ali estava eu. Eu era seu aluno e seu arquiteto e folgava em sua delícia. Aquele mesmo que apareceu a Abraão, apareceram 3 Abraão, 2 foram para Sodoma, 1 ficou. Abraão ofereceu uma vitela tenra, e o sacrifício subiu na pedra com vapor de fumaça. E ele ficou. Aquele que apareceu a Gideão, e quando Gideão colocou os bolos e o sacrifício lá, ele tocou com a ponta do cajado e o fogo subiu, e ele subiu na fumaça. Oh, aleluia!
Irmão, eu estou sentindo tanto gozo aqui na alma, vocês vão estourar o coração hoje aqui de alegria. Aquele que apareceu a Jacó no vale de Jaboque. Jacó agarrou ele e ele se agarraram os dois. E depois ele disse assim: me solta, Jacó. Não, eu só te solto se tu me abençoares. Anjo não abençoa, mas aquele abençoa. Anjo não recebe adoração, mas aquele recebia. Aleluia! Ninguém se meta a dar culto a anjo, porque anjo não aceita culto, mas aquele aceitava. Aquele perdoava pecado e retinha pecado. Por quê? Porque a Bíblia diz: o nome de Deus estava nele. E Jacó, metida valente, o anjo disse: espera aí, pega assim, e tocou ele no tendão de Aquiles aqui, ó, no tendão de Aquiles. Quando tocou aqui, deu uma puxadinha, Jacó, ai, ficou capengando. É aquele mesmo. Aquele que apareceu a Manoá, o pai de Sansão. Uma tradução diz Manoé. Ó Manoá, ó Manoé. E Manoá disse: agora as vejo, agora sei que o homem vê Deus e não morre. Vem cá, eu estou preocupado. Como é o teu nome? E o anjo disse: que queres saber meu nome? Visto que é maravilhoso. Maravilhoso ali aparece com letra minúscula, e maravilhoso em Isaías aparece com letra maiúscula. Ali é o adjetivo qualificativo, a missão do anjo. Em Isaías já é a aparição do anjo. Como aparição? Isaías disse: o menino vos nasceu, presente do indicativo. O menino não tinha nascido não, faltava mais de 700 anos para o menino nascer, mas na mente de Deus, já, porque Deus não conta tempo. Para Deus não existe passado e nem futuro. Para Deus tudo é o presente. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuar. Vamos continuar. E aquele anjo, já, pastor, era 9. Como é que passa rápido, meu Deus? Eu nem comecei a mensagem. E não se preocupa não. Glória a Jesus. Uma das coisas que eu respeito muito quando estou pregando é isso aí. Quer ver eu parar de falar? O povo começa a falar língua, eu paro. Porque a única linguagem que o diabo não entende é essa daí. Só Deus sabe o que ela está falando. Aleluia! Quem fala em línguas estranhas, em espírito fala de mistério. Quem é batizado com o Espírito Santo aqui, levante a mão. Em nome de Jesus, ore a Deus em línguas estranhas agora. Ore agora em línguas estranhas. Receba o poder de Deus agora. Aleluia, aleluia. O Senhor Jesus está aqui, irmãos. Ele está aqui no meio da igreja. Sente a sua glória nesse instante. E o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus tem muito, mas Cristo só tem um. Eu conheço várias pessoas cujo nome é Jesus. Jesus de Souza Silva, Jesus de Medeiro, tal. Mas Jesus Cristo só conheço um. E Deus bate no trono da decisão. A quem enviarei? Quem há de vir por nós? O véu tremula. O Filho Jesus Cristo aparece. Ele vai em direção ao trono. Lá vai ele. Jeová levanta a cabeça, lá vem seu filho. Lá vai ele. Os anjos se curvam, respeitam a soberania dele. E lá vai. 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 Parece que estou vendo. Ele chega perto de Deus, se curva e diz: meu Pai, no princípio do teu livro está escrito a respeito de mim para fazer a tua vontade. Eis-me aqui, envia-me a mim. Levante sua mão e glorifique a Jesus Cristo. Lá na galeria, glorifique a Deus. Sinta a liberdade de dar glória a Jesus. Há um povo na terra que te ama.
ama Jesus Cristo. Aí a Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. José estava noivo com Maria. Uma mensagem deve ter duas coisas: reflexões e emoções. Agora eu conheço crente na igreja que só vive só de reflexão. É o tempo todinho assim. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 multiplicado por 4, 32. Ele vive só de reflexão. Agora eu conheço outros que só vive de emoção. É o tempo todinho chorando. Irmãos, a coisa só é boa quando você ouve e deixa a lágrima cair. A Bíblia diz: os ouvidos provam a palavra, como a língua prova o paladar. Deixe seus ouvidos ouvir e deixe que ela caia no seu coração. E deixe a lágrima quente cair aos pés de Jesus esta noite. José estava noivo com Maria. Havia uma coisa muito séria naqueles tempos. Quando um rapaz judeu se afeiçoava de uma moça judia, ele estabelecia com o pai da moça um dote de casamento chamado de muar. Foi isso que José fez. Se interessou por Maria, o Espírito Santo confirmou. Ele chegou para ele, o pai de Maria, e disse: aqui está o muar, aqui estão os termos do meu compromisso. Entregou para os. Quando os tempos das profecias entrarem em evidência, Maria será minha esposa. Shalom, shalom. José foi para Nazaré e Maria ficou em Belém, casa de pão. José continuou trabalhando. A Bíblia diz que Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seus segredos aos seus servos e profetas. Revelou a José o tempo certo. José sentiu aquele negócio do coração beliscando assim. O coração bateu mais forte. O Espírito Santo disse: José, vai a Belém agora. Vai a Belém, José. José ora a Deus e vai a Belém. Chega em Belém, depara-se com a casa de sua noiva. Bate na porta. Ó de casa. Maria sai. Shalom. Shalom. Não. Eu não estou entendendo isso. Grávida. Por que grávida? Maria. Ai, Maria. Eu também não entendo, não. Por que grávida? Segundo a lei de Moisés, Maria deveria ser apedrejada. Não conversa no púlpito da igreja, irmão. Fica orando. Deixa de murmuração. Vai te converter. Isso aqui é lugar de homem de oração, batizado com o Espírito Santo, chamados por Deus. Para quem foi, tome e leve para casa. Eu prego não é para te agradar, não. Eu prego como Deus me revela. Chegou lá. O que é isso? Maria, eu não sei. Eu também não sei. E eu também não sei. Eu não sei e também não sei. Mas você não é minha de fato. Você é minha de direito, de fato não é. E por que grávida? Dá licença. Até logo. A Bíblia diz que ele intentou-a deixá-la secretamente, porque não queria infamá-la, porque era justo. Saiu de ponta de pé, lá vai José. Parece que eu estou vendo José. Imagina se você fosse José. A sua preocupação. O que você estaria pensando naquela hora? Você desaparece numa rua, sai, meu Deus, como pode uma coisa daquela? Quando José vai bem tenso, aí Deus olha para Gabriel e diz: Gabriel! Pronto, Jeová. Desce, Gabriel. Aparece a José em sonhos e diga-lhes que não temas a receber Maria como sua esposa, porque aquele que está no seu ventre não é dele, é do Espírito Santo. Aí encropa-se agora as duas naturezas, a TH e a HD, Romanos 1:3. Jesus é clopado de duas naturezas,
revolta. Essa palhocinha de palha de coqueiro, manjedoura, não é nada daquilo. Manjedoura onde Jesus nasceu era um buraco esculpido na pedra, onde os pastores colocavam os rebanhos para abrigar-lhes da geada das vigílias da noite. Jesus desceu do céu, desceu ao ventre de Maria e desceu a manjedoura. Diga aleluia. E tu, Belém Efrata, disse o profeta, não és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti nascerá um que será guia de Israel, meu povo. Nasceu ali. Com 8 dias foi apresentado segundo a lei. Com 12 anos ele entra na sinagoga. Lá vai ele. Parece que eu estou vendo os doutores lá, os rabinos. 12 anos, um infante. Entra na sinagoga. Me dá o livro da lei aí, senhor rabino, por favor. Dá o livro, senhor rabino. Abre onde está escrito: o Espírito do Senhor Jeová me ungiu para pregar boas novas. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, pôr em liberdade os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Teve uma frase ali, qual foi? Que ele não citou. São 7 sentenças em Isaías 61. O dia da vingança do nosso Deus. Não citou, omitiu. Porque Jesus é um tipo de Isaac. Quando Deus pediu Isaac em sacrifício, Abraão levava cutelo e fogo, Isaac levava lenha, natureza humana. Quando Jesus veio, não trouxe fogo de juízo, nem cutelo de sanção. Ele trouxe lenha. Filho do homem comendo com os pecadores, filho do homem salvando os pecadores, filho do homem sofrendo, cansando. Tinha cansaço, tinha fadiga, lenha. Os escribas olharam para ele e diziam: mas tu, onde estudaste? Qual foi a tua faculdade? Teu pai eu conheço, é o carpinteiro de Nazaré ali. Maria conhecemos. A doutrina que vos ensino não é minha, mas o Pai que me enviou. De 12 a 30 há um período na sua história chamado de silêncio. Mas Isaías já respondia o silêncio dele. Isaías anteveu e disse que ele seria homem de dores, experimentado nos trabalhos. Aonde estava Jesus? Experimentado nos trabalhos. Com mais de 20 anos de experiência. É alguma coisa, né? Jesus na carpintaria. Jesus serrando as suas mãos angélicas, agora cheio de calos. Deus levantou João Batista. João Batista pregava no deserto. Tu és o Cristo? Não! Tu és Elias? Não! Tu és Jeremias? Não! Quem tu és? Ele disse: eu sou uma voz. Amém. E para falar em voz, eu quero que toda a igreja diga comigo: Senhor, faze-me uma voz profética nesses dias finais. Olhe para mim. Eu ouvi um testemunho de um certo pastor que estava andando no centro da cidade. De repente ele ouviu um grito. O grito era assim: pastor! Pastor! Eu? O senhor mesmo? O que é que a senhora quer? Eu quero que o senhor fale daí para mim agora uma palavra de Deus para o meu coração. O pastor se aproximou dela, reconheceu. Era uma meretriz declarada daquela cidade. Ele olhou para ela e disse: eu não posso falar de Jesus para você agora. Olha onde nós estamos. Olha o trânsito da rua. E as pessoas me conhecem na cidade. Se porventura me virem e depararem eu conversando contigo, pode censurar a conduta do meu ministério. Pastor, por favor, somente uma palavra. Só uma. Fale uma. Eu quero ouvir sua voz. Uma só. Por favor, pastor. Apenas uma. Não, eu não posso. Não posso falar nenhuma. Até logo. Foi embora.
E aquela prostituta desviada da igreja foi para casa sem ouvir a palavra. Veio à noite, o pastor orou e foi dormir, mas não conseguiu conciliar o sono. Quando ele colocava sua cabeça para um lado do travesseiro, a voz de Deus falava do outro: pastor, apenas uma palavra. Só uma, pastor Osmar, uma só. Ele virava para o outro lado, diz o testemunho, e a voz novamente, a segunda vez: pastor, somente uma palavra. Virava para o outro lado e pela terceira vez: pastor, fale-me ao menos uma palavra. Minha esposa, levante. Não posso dormir. A voz do Espírito forte dentro de mim. Oh, aleluia, aleluia. Fale uma palavra. Vamos, esposa. Troque a roupa, por favor. Vamos lá no meretrício, no prostíbulo da cidade. Vamos lá. Eu tenho que ir lá. A esposa levantou. Acionaram o carro, ligaram o motor, saíram. Entraram na rua, saíram na outra, chegaram no prostíbulo da cidade. Eles sabiam onde era a casa da mulher, declarada, todo mundo conhecia. Ele desceu do carro, fechou a porta. Tinha uma mulher na porta de entrada da casa daquela meretriz. E a mulher olhou para o pastor e disse: eu lhe conheço. O senhor é o pastor da Assembleia de Deus da cidade aqui. Sou eu mesmo. Eu sei a que tu viestes aqui. Eu sei, pastor. Eu também sou desviada. Tu viestes falar de Jesus para minha colega, que hoje, com insistência no meio da rua, deu para ouvir ao menos uma palavra da tua boca. Não foi, pastor? Foi, minha filha. Pastor, eu lamento muito. Oh, pastor, eu sinto tanto. Tu chegastes tarde demais. Fazem 5 minutos somente que a minha colega partiu para a eternidade. E não ouviu a tua voz. Toda a igreja do Senhor, levante sua mão comigo para o céu. Diga comigo: Senhor, Senhor, eu me preocupo com o clamor do mundo inteiro. Pai, sou tão fraco, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. Pai, usa-me, usa-me, usa-me. Comece agora, comece agora, usa-me. O xandarabacalabaxanda. O clamor de milhões não te preocupa mais. Olhem para cá, vamos continuar mais um pouquinho. Vamos continuar mais um pouquinho. Passeando dentro das Escrituras Sagradas. Vamos continuar a nossa vista panorâmica. No prelúdio escriturístico da Palavra de Deus. Vamos passeando dentro dela. Absorvendo os seus mistérios para a nossa edificação. Quantos estão sentindo a presença de Jesus? É toda a igreja.
Deus levantou João Batista. Já falei 1 hora e nem comecei direito ainda. Deus levantou João Batista. A palavra João quer dizer dom de Deus. João Batista como precursor, um elemento que vai na frente do titular. Ele não é o titular, mas prepara o caminho para o titular. Ele foi na frente. Ele tinha uma linguagem áspera, dura, mas verdadeira. Chamava o povo de raça de cobra, raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Olha, a mensagem dela era parada. O machado já está posto a raiz da árvore. Toda árvore que não dá bom fruto, o pai corta e lança no fogo. E a que dá fruto ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Tu és o Cristo? Eu não. João Batista? Tu és Jeremias? Elias? Quem tu és, João? Eu sou uma voz. E eu te digo uma coisa, eu não sou nem digno de abaixado, desatar a correia da exalpárica dele. Daqui a pouco ele vai chegar aqui. E quando ele chegar aqui, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão ele tem a palha limpeira e queima a palha no trigo, no fogo que nunca se apagará. E João batizar. Ninguém conhecia Jesus. João conhecia, por causa da revelação. Aí Jesus, lá vem Jesus, 30 anos, terminou o período do silêncio. Lá vai ele, lá vem, parece que eu estou vendo. Lá vem. E João olhando. Aí o pai disse, olha ele aí. Aí João gritou, atenção! A palavra ex da Bíblia quer dizer atenção. Atenção! Fala, João. Atenção! Fala logo, João. Atenção! Está no meio de vós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entrou sobre as águas. Batizado foi João. Ele batizou a João, João batizou, e vice-versa. Pelo Espírito, diz a Bíblia, foi conduzido. Jesus suportou 3 tipos de tentação. A tentação do corpo, transforma estas pedras em pão. A tentação da alma, se tu és o Filho de Deus, lança-te embaixo. E a tentação do Espírito, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar. Foi tentado na carne, na alma e no Espírito. Não manchou sua carne, resistiu com a alma e venceu com o Espírito. Diga aleluia! Cordeiro de Deus sem mancha. E lá vai. Saiu dali e venceu. Lá vai. Cafarnaum, Jericó, Betsaida, Galileia, Mar de Tiberíades. Lá vai. Opera milagre. Primeiro milagre. Água transformada em vinho. Participa do casamento. Vai indo. Multiplica pães para mais de 30 mil pessoas. Porque era 4 mil homens, fora mulheres e crianças. E naquele tempo era honra ter muito filho. E multiplica. E lá vai. Era honra ter muito filho. Hoje não é. E lá vai. Vamos a Jerusalém comigo? Vamos? Eu não. Eu fico em Jericó. Vamos a Jerusalém. Saia de Jericó. Jericó dos prazeres, da licenciosidade plena, dos vícios, dos meretrizes, do homossexual, sai daí, vamos a Jerusalém, lá tem uma cruz de madeira, que pesa 140 quilos, vamos! Cruz é uma coisa e patíbulo da cruz é outra. A cruz era aquela arte ereta, onde foi colocado seus pés, e o patíbulo, a arte transversal, onde foi colocado as mãos. Ele viu a cruz. Vamos lá, para que não aconteça que morra um profeta fora da sua pátria, vamos lá! Jerusalém de Caifás, de Anás, de Pilatos, de Judas Iscariote que me vai trair. Vamos lá! Não quiseram. Chegou no Monte das Oliveiras, olhou para baixo, chorou e disse, Jerusalém, completem comigo, vamos. Que mata os profetas, vamos. E apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis te ajuntar, como faz a galinha os seus pintainhos debaixo das minhas asas. Asas quer dizer 3 coisas, lugar de calor, proteção, segurança. E tu não me quisestes. Eis que a tua casa vai ficar deserta até o dia, diáspora, em que te digais, bendito que em nome do Senhor. Do Monte das Oliveiras rumou para perto, para o Getsemane. Ajoelhou-se. Parece que eu estou vendo. Começou a orar. A Bíblia diz que ele orava intensamente. Quer dizer, agonia. Ele anteveio no discernimento a cruz. Olhe para cá. E houve uma hora lá no Getsemane, quando o seu suor caía,
e se transformava em... Fale bem alto, igreja. Está errado. Está certo? Grandes gotas de sangue. Grandes. Porque um Deus grande, grandes gotas, grande salvação e grande Senhor. Naquela hora, ele viu a cruz intensamente. Ele viu a coroa de espinho. E segundo o historiador Flávio José, cada espinho da coroa de Jesus tinha cerca de 1,5 polegadas. Não sei se entrou no seu encéfalo, no seu bulbo. Ele viu a coroa. Ele viu o açoite, que tinha 8 pontas. Em cada ponta havia um pedaço de chumbo e osso. Osso para cortar. Osso seco. Era colocado na ponta do chicote para cortar. O chumbo entrava e o osso cortava. Ele viu aquilo. Ele viu a espada entrando no seu lado. Ele viu aquilo. Ele viu o soldado colocando um lenço no seu rosto e dizendo: pá, profetiza quem te bateu. Ele viu aquilo. Ele viu a cruz nas costas. Ele viu aquilo. Ele viu alguém chegar e cuspir no seu rosto. Ele viu aquilo na oração. Aí temeu. Aí temeu, quis recuar. Como homem, ele quis recuar. Como homem, ele olhou para Deus e gritou: Pai, não, Pai, essa coroa de espinho não, não, esta lança não, Pai, este murro na minha face, não, eu não aguento esta cruz, Pai, Pai, este chicote no meu corpo, não, Pai. Não, Pai! Se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Como Deus, agora ele recobrou, posicionou-se, agora é a natureza divina. Aí me viu esse, viu você. Viu você, viu você, ele viu você, viu você, viu você, viu vocês, viu vocês, viu todos nós, viu os milhões da terra. Pai, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Toda a igreja glorifique a Deus comigo, glorifique a Deus com a sua alma. Oh, sinta a presença de Deus. Louve a Deus pela salvação que chegou. Sinta o poder da salvação, a alegria da salvação, o gozo da salvação, o penhor da herança. Vieram, traíram-lhes, levaram ao pretório de Anás, Caifás e Pilatos. Tu és rei! Calado. Tu és o rei dos judeus! Calado. Você que está passando luta na sua vida, um problema na sua casa de ordem espiritual, econômica, social, permaneça calado mais um pouquinho. Não fale nada. Quem sabe esta noite é a noite da tua vitória. Glória a Deus. Tu não sabes que tem o poder de te soltar e poder tem para te crucificar. Jesus ergue a cabeça e diz: nenhum poder terias contra mim se do céu não fosse te dado. Mas esse que a mãe entregou, maior pecado tem. A quem devo soltar? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Solta Barrabás e Jesus: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Hei de crucificar o vosso rei. Nós não temos rei a não ser César. E parece que eu estou vendo. Soltaram Barrabás, despiram suas vestes, retalharam, rasgaram, lançaram sorte sobre seus vestidos, colocaram a cruz que nunca fora dele, mas tua. Jesus não morreu na cruz porque merecesse, ele morreu em caráter de substituição. A cruz era tua, era tu que merecia, era eu que merecia, éramos nós que merecíamos. Foram os nossos pais quem pecaram, foi a posteridade quem caiu com eles. Então ele levou uma cruz que não era sua, mas de Barrabás e minha.
tomou sobre si as nossas dores. Olha a palavra de Isaías. Tomou sobre si as nossas dores. Ele não se fez pecador por nós. A palavra diz, ele se fez pecado por nós. Tomou a cruz e lá vai. E a turma? Parece que estou vendo. Sangue caindo. Caía. Seu poder biológico não dava mais para suportar. A alma da sua carne se exaíra, que é o seu sangue. Não pôde mais. Lá vem Simão Cirineu do mato, tiraram a cruz dele, colocaram em Simão e rumaram até o cume da caveira. Não sei. Eu quero consolar você aqui agora. O crente passa 4 fases na vida. Fase da água, fase do vinho, fase do vinagre. Oh, como é duro tomar vinagre calado. Quem sabe você que está aqui hoje, com a roupa tão boa, tão alegre aí, mas só Deus sabe a luta que você está passando. Eu quero lhe consolar agora. Não entregue seu cartão de membro. Continue por mais um pouquinho. Talvez Jesus volte essa noite. Oh, aleluia. Tirar a cruz de Jesus, colocar em Simão. Assim como Deus mandou Simão Cirineu para ajudar Jesus a levar a cruz, Ele já mandou o Espírito Santo para a igreja, para ajudar ela a levar a cruz também. E Ele está aqui esta noite. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O inimigo olha para o crente e diz assim, olha, eu estou já matando ele. Olha. Eu vou acabar com ele agora, quer ver? Quer ver? Ele vai entregar o cartão de membro. Quer ver ele deixar de ser crente agora? Ele não ora mais, não tem força para orar mais. Olha, eu vou acabar com ele agora, quer ver? Quer ver eu acabar com ele? Ele vai desistir, ele vai negar o nome de Jesus, ele vai negar. Agora. O crente não tem mais força para orar. Aí Deus olha para ele e diz, meu filho, tu ainda tem uma única arma de reserva. Usa! E o crente diz, Deus, mas qual é a arma que tu tens para socorrer-me agora? Aí Deus fala ao seu coração e diz, o gemido. O gemido. O gemido. E o crente dobra o joelho perante Deus. Por trás desta gravata bonita, das roupas belas, cheirosas e perfumadas, há o gemido das vigílias da noite. Jesus Cristo está aqui. É o gemido inexprimível da alma. E a moça que está passando perseguição, o rapaz, o irmão obreiro, dobra o joelho. Cadê a palavra de oração? Não tem, o céu está cerrado. Cadê o vocabulário para conjugar o verbo da oração? Não tem. Tem o gemido. Aí o crente, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque segundo Deus é Ele quem conhece as nossas necessidades. Oh Deus, como Jesus gemeu, como o Espírito Santo geme, as nações do mundo inteiro geme também, com grandes gemidos. O senhor sabia, pastor Osmar, que no dia 14 de fevereiro de 1974 foi constatado um gemido nos animais na África do Sul? Toda a criação
geme com dores de parto até agora, esperando a manifestação dos filhos de Deus para libertar a criação. No milênio isto acontecerá no seu sentido pleno. Geme o céu atmosférico, os grandes porta-aviões que os homens fabricam, o pecado é consumado lá. Geme a praia do mar que Deus criou para o homem usufruir os benefícios. Praia do mar é coito de vandevus, meretrícios e pecado. Toda a criação geme até agora. Geme o Brasil, porque poucas pessoas dão glória a Deus neste Brasil. Ginásio de esporte se enche para darem glória a Roberta Close, homossexual. Mas os homens têm vergonha de dar glória a Deus. Esta igreja tem as marcas do Calvário. Oh, Alebaxandarás. Oh, glória a Deus. E para encerrar, geme no Brasil. Eu quero que todos os ouvintes da rádio Cacique dessa cidade escutem isto. Geme o Brasil. Estão trazendo para o Brasil leis para liberarem o aborto. Já existem no Brasil parteiras de faraós. Nos Estados Unidos da América, mais de 12 milhões de mocinhas abortam por ano. Muitos pais já receberam duro punhal desta miséria. Oremos pelos nossos filhos. Abortar, senhoras e senhores, é tirar uma vida inocente que culpa nenhuma teve de vir ao mundo. Olhe para cá. Parece que eu estou vendo aquela criancinha de 6, 7, 8 meses tirada daquele ventre de menininha de 12, 13, 14 anos, enganada por carícias de homens ímpios. Está ouvindo, moça? Não confunda amor com paixão sensual. E aquela criança tirada dali, viu, pastor Ezequiel? E parece que eu estou vendo aquele rostinho enrugado, aquele rostinho choroso, dizendo: por favor, não me mate. Não me mate. Eu não tenho culpa de ter vindo ao mundo, não me mate. Esta igreja e essa Bíblia se levanta e protesta contra essa miséria. E vamos dar glória a Deus e pedir que o sangue de Jesus Cristo defenda a nossa juventude. Era dos pais intercederem pelos seus filhos. Ora bacana lá baixais. Toda a igreja levante a mão. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. A juventude glorifique a Deus. Peça que o sangue de Jesus Cristo lhe cubra. Peça vitória essa noite no poder do sangue do Cordeiro de Deus. Passa o sangue de Jesus no teu polegar direito agora. Desce com o sangue de Jesus. Se protege deste sangue. Oh, aleluia! Quero pedir em nome de Jesus que toda a igreja do Senhor Jesus fique em pé agora, por favor. Oh Deus, por que estas horas passam tão rápidas, Deus? Vamos fazer um negócio aqui que está na Bíblia.
Se não estiver na Bíblia, ninguém precisa fazer. Todo ser humano gosta de ouvir isso. Se eu chegar para o pastor Osmar e com sinceridade de alma dizer, pastor Osmar, eu lhe amo muito, querido. Ele vai ficar feliz. Obrigado, meu querido. Jesus gostou de ouvir isso. E instou para ouvir 3 vezes. Ele olhou na alma de Pedro e disse, Pedro, tu me amas? Pedro olhou para ele, como que dizendo, eu sei que ele sabe tudo. Senhor, eu te amo. Não serviu, esse amor é eros. Olhou de novo e arrascou o espírito de Pedro. Pedro! Fala, Senhor, fala logo. Senhor, tu quer dizer que eu te neguei? Eu te neguei mesmo, eu te confesso tudo, Jesus. Fala, Jesus. Tu me amas? Senhor, eu te amo. Filhos, não é esse o amor que eu quero? Foi lá no espírito e na alma, juntou tudo de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro se desmantelou todo e disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus quer ouvir isto agora. Levante a sua mão e vamos dizer para ele. Diga comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus Cristo. Eu te confesso que apesar de ser fraco, ainda, deixa as lágrimas cair, viu? Te amo, te amo, te amo, Jesus. 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 Agora olhem para cá. Olhem para cá. Olhem para cá. A outra confissão. A Bíblia diz assim: aquele que diz que ama a Deus. Aí veio o mandamento, agora o mandamento. Ame também o seu. Vamos ver, diga comigo. Aquele que diz ama a Deus, ame também seu irmão. Ele quer ouvir isto de você agora. Abra seu coração para ele. Olhe nos olhos dele. Dê um abraço nele e diga: eu te amo, querido irmão, em Jesus Cristo. Abrace seu companheiro que está ao seu lado. Abrace seu companheiro que está ao seu lado. Isto é um gesto, isto não é uma doutrina, não é um gesto. Isso é gesto. Deus aceita um gesto quando ele é feito do amor. O princípio do cristianismo é amor. A pedra fundamental é amor. De cruz se erigir, dela o dia fugir, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Cante! Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, de coroa. Querida, eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele uma parte da glória de ver. Se eu amo a mensagem
vou proclamar. Levarei eu também minha coroa, desde a glória do céu, desde a glória do céu, o Cordeiro ao Calvário humilhante mais. 7 fenômenos quando Jesus rendeu o Espírito. O sol disse: a morte dele é demais, não vou contemplar. Aleluia! As pedras disseram: não aguento o poder desta morte, vou rachar. Urabacalamandaраia. As sepulturas gritaram: é forte demais a morte desse homem, vou abrir. E os mortos saíam. Aleluia. O centurião olhou para o quadro, bateu no peito e disse: verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. Aleluia. Mas um dos maiores fenômenos relacionados com a grandeza deste ato salvífico é o que eu vou revelar para vocês agora. Quando Jesus morreu, o véu do santuário, aquele mesmo templo que levou 46 anos para ser edificado, o véu do santuário, Jesus morreu, o véu fez assim, rasgou-se de alto a baixo. Toda a igreja comigo. Rasgou-se de alto. Sabe o que era que Jesus estava dizendo com isso? Está rasgado. Rasguei o véu. Entre. Pode entrar. O véu está rasgado. Pediram o corpo de Jesus, foram lá, pediram. Um senador honrado colocou em lençol de linho finíssimo, superlativo absoluto, ungiu com especiaria, com unguento precioso, estoraque, mirra, acácia e nardo, e fez aquele perfume, orba do perfumista, e ungiu o corpo e levou para uma sepultura, para se cumprir o que disse o profeta. E entre ricos foi sepultado. Colocou lá, Jesus ficou lá. Os discípulos trancaram numa casa. Quando Jesus chegou na sepultura, olhou para o pai e disse assim: pai, estou aqui, estou aqui na sepultura. Desci do céu, desci ao ventre de Maria, desci à manjedoura, desci ao Jordão, desci ao deserto, desci a Jerusalém, desci ao Getsêmani, desci para levar a cruz, morri, desci à sepultura, vou descer mais. Para onde, meus filhos? Vou até o inferno, arrebentar as portas do inferno. Tomar as chaves da mão de Satanás e promover liberdade aos cativos. Entre o primeiro e o terceiro dia, Jesus começou a entrar dentro do inferno. Olha a analogia que eu faço. Jesus dentro do inferno. Pá, pá, pá. E o diabo começou: ô companheiros, o que é, chefe? Tem algo errado aqui no meu território. O que está errado, chefe? Não, isso aqui não é lugar de treva. É lugar de treva. Tem uma luz que vem lá. Não pode, está tudo errado. Não, está tudo errado. E a luz vem se aproximando. A Bíblia diz: uma luz raiou no vale escuro da sombra da morte. Aleluia. Aí Jesus vai entrando. Lá vai ele. Lá vai. Quem vem lá? Quem vem lá? Sou eu, Jesus de Nazaré, Filho de Deus, Leão da tribo de Judá, Estrela da manhã. Glória a Deus. Dai-me as chaves. Chaves da morte, chaves do inferno. Jesus começou a libertar os cativos. Abraão, me conheces? Conheço, Senhor. Eu vi os teus dias e me alegrei. Sai, Abraão, eu estou ressuscitando e vou transportar o paraíso para baixo do altar do meu pai.
Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: subindo ao alto, levou cativeiro e deu dons aos homens. Oh, maravilha! Noé! Oh, Noé, o que está fazendo aí? Tu me conhece? Conheço. A arca que eu fiz. Oh, glória a Deus. É o símbolo da tua pessoa. Vai saindo, vai saindo, vai saindo. E de manhã bem cedinho, terceiro dia, Maria e outra Maria colocaram perfume a estas alturas, porque a Bíblia diz: nenhum dos discípulos criam que ele haveria de ressuscitar. Ninguém cria. Estava todo dia com ele, mas ninguém não cria. Todo dia estava ali, vendo o pão ser multiplicado, água sendo aberta, purificada, o olho do cego aberto, e paralítico andando, e morto ressuscitando, e cego enxergando, mas ninguém queria que ele haveria de ressuscitar. Aí Maria disse: eu vou ungir o defunto, né? Porque a esta altura o intestino delgado e o grosso já estourou, está fedendo. Aí correu, quando chegou na beira do sepulcro, que olhou, a pedra estava removida. Ela teve um susto, olhou mais para dentro, viu os lenços e aventais. Aí ela voltou. Quando ela voltou, olhou para um lado assim, tinha um homem de branco. Ela disse: é o jardineiro. Jardineiro, nem conheceu. Jardineiro, onde o pusestes? Dize-me, hortelão, onde o puseste? E Jesus olhando para ela, nem conhecia. Tem crente que passa o tempo todo na igreja, irmão, e não conhece Jesus. É uma fantasia Jesus para ele. Mas outros conhecem Jesus até na sombra quando passa. Aleluia! Aí Jesus olhou para Maria, aí falou. Quando falou, ela conheceu. Maria. Quando Jesus falou Maria, ela olhou para Jesus e falou 3 coisas para Jesus: Rabi, Rabone, Raboni, significa mestre, meu bom mestre. Jesus Cristo disse: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai, mas ide a Galileia e lá me vereis. Temos um altar. A cruz é o nosso altar. Eu vou cobrar de Deus agora a mensagem que eu preguei. Fique de pé para a cobrança da mensagem. Quem faz a obra não sou eu, é o Espírito Santo, mas ele se utiliza da mensagem. Segure na mão do seu irmão, e o que você estiver sentindo, seu irmão vai sentir agora. Eu quero pedir uma coisa: se estiver segurando na mão do irmão que está frio, e você está frio, às vezes triste e aflito, busco a Deus em oração, na intenção verdadeira de obter comunhão. O coração se convence, a alma só faz pecar, está imerso em conflitos, já não consegue cantar. Quebranta-me, Senhor, faz-me assim reviver. Quebranta-me, Senhor, quero sentir teu poder. Aquece minha alma com o fogo vivo do altar. Quebranta-me, ó Deus Jeová. Tal como os discípulos lá em Jerusalém, com a promessa do Pai, se quebrantaram também. Quero sentir esta chama em minha alma arder, em comunhão verdadeira eu quero agora viver. Quebranta-me, Senhor, faz-me assim reviver. Quebranta-me, Senhor, quero sentir teu poder. Aquece minha alma como fogo que